quem por mim entrar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, maravilha, o céu está aberto, sim, ao que no Senhor crê. Que porta maravilhosa! Que chave preciosa! A chave, irmãos, é fé. A chave que abre todas as Escrituras é fé. E fé é o quê? Fé é revelação. Se a pessoa não pode receber revelação, se a pessoa não pode aceitar a revelação, não tem como ela aceitar a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela não é vista, isto é, ela não é compreendida por interpretação. A igreja não é edificada sobre conhecimento humano. A igreja não é edificada sobre entendimento. A igreja não é edificada sobre estudo filosófico, teológico acerca de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo estava ali conversando, ele disse: que dizes os homens ser o Filho do Homem, o qual é ele? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, Jeremias, ou um dos profetas. E ele virou para os discípulos e perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus vivo. Jesus virou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, isto é, filho de Jonas. Olha, não foi carne e sangue que tu revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, que era a revelação de que ele tinha de quem era Jesus, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os nossos amados e queridos irmãos, amáveis, bondosos irmãos católicos, são ensinados que a igreja é edificada sobre Pedro. Meu querido irmão católico, você está enganado. Como que Deus poderia edificar a sua igreja sobre um homem, o qual negou, o qual teve que ir para o Pentecostes, receber o Espírito Santo? Então ele não podia edificar a igreja sobre um homem. E os nossos queridos, amáveis, bondosos irmãos denominacionais dizem que Deus edificou a igreja sobre a pessoa física de Jesus. Meu querido irmão, você também está enganado aí. Ele edificou a igreja sobre a revelação que Pedro teve. Quando Jesus estava falando, em São Mateus 11, por volta do versículo 25, o que ele disse?
Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultado estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Agora, o que os profetas tiveram e o que os apóstolos tiveram? Os apóstolos tiveram a revelação de quem é Jesus Cristo. Você não vê nenhum profeta chamando Jesus de segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Você não vê. Você vê que eles tinham a revelação de quem ele era. E você tendo a revelação de quem ele é, você vê que ele é a porta. Em São João 14, São João 10, no versículo 9, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. E o que o Senhor Jesus Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que em Mateus 28, 19, o Senhor Jesus Cristo disse assim, depois dele ter ressuscitado e apresentado a seus discípulos, ele disse: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos que nós não podemos fundamentar uma doutrina em um texto, em um versículo isolado da Bíblia. E logo ali na sequência, logo na frente, em São Lucas, no capítulo 24, por volta do versículo 49, a escritura, a concordância de Mateus 28, Jesus com seus discípulos disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E logo lá na descida do Espírito Santo, cumprindo Joel capítulo 2, Pedro ficou em pé e pregou um sermão de 15 minutos. E aquele povo ali ouvindo Pedro pregando, a qual foi dado a chave do reino. Agora, meu irmão católico, esta chave do reino não é uma chave grande, não. É a revelação. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele saiu com a chave da morte e do inferno. Mas a chave da revelação estava com quem? Ele tinha dado esta chave a Pedro. E no dia de Pentecostes, Pedro usou esta chave da revelação, abrindo a porta da graça, da misericórdia para aquelas pessoas. Elas viraram e perguntaram aos apóstolos, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro se colocou com a chave na mão, isto é, com a revelação das Escrituras, e disse: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Por que ele não disse sede batizados Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ele estava usando a chave para destrancar a revelação escondida em Mateus 28, 19, que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, tendo esta revelação, ele soube que Jesus não mandou batizar
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pediu o nome. E tendo esta revelação, ele sabe que Deus não são três pessoas distintas, mas um Deus com três ofícios. Ele sabia que era Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Então ele usou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o qual é Senhor Pai, Jesus Filho, Espírito Santo Cristo. E ele destrancando ali, quase 3.000 almas atravessaram esta porta da graça e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e receberam o perdão dos seus pecados. E ele disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Meu irmão assembleiano, meu irmão católico, meu irmão denominacional, esta chave está disposta neste dia, a revelação das Escrituras. Então, quando você se batiza somente nos títulos, eu não estou te criticando, longe disto, é apenas usando a verdadeira Escritura, a verdadeira revelação das Escrituras. Você não encontra nenhum batismo na Bíblia, nos títulos. Isso foi introduzido 320 anos depois da morte dos apóstolos, no concílio de Nicéia. Isso não é um batismo bíblico. Isto não é a verdadeira revelação da Bíblia. Isso não é a verdadeira chave para destrancar. Então, os batismos realizados na Bíblia foi em nome do Senhor Jesus. E esta mesma chave é usada hoje. E se você quer atravessar, entrar por estas portas, use esta chave e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Então você receberá o dom do Espírito Santo. Você terá esta graça do perdão dos seus pecados. Que Deus possa te abençoar. Que esta chave da graça, da misericórdia, da revelação de Jesus Cristo, sabendo que Jesus do Novo Testamento é Jeová do Velho Testamento. Quando ele falava ali, eles falavam assim: você não tem nem 50 anos ainda. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo do Novo Testamento é Jeová do Velho Testamento. Deus se fez carne, Deus se materializou aqui. O Logos se vestiu de homem para redimir o homem, para levar o homem de volta a esta graça, esta misericórdia com ele. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.